Apesar da melhora dos indicadores econômicos, o brasileiro ainda sente os efeitos da crise e enfrenta dificuldades em limpar o nome. É o que revela uma pesquisa divulgada recentemente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, feita em todas as capitais com consumidores que estiveram inadimplentes nos últimos 12 meses e que já conseguiram sair do cadastro de devedores. Com base nisso, o nosso programa de hoje fala sobre educação financeira. Como controlar os gastos, manter o orçamento mensal, anual e ainda conseguir economizar um dinheiro para um projeto de vida. A gente fala sobre tudo isso. O Câmara Aberta está no ar. Você que está em casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Aqui com a gente hoje o planejador financeiro e professor Creso Roça Júnior. Seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Obrigado pelo convite, estou à disposição para tentar esclarecer o que der. A gente viu aí no começo já do programa falando sobre educação financeira e que o brasileiro, ele parece que não está preparado ainda para lidar com as finanças ou não foi educado para isso. Quando é que essa educação financeira deve começar, professor? Já nos primeiros anos de vida, na escola mesmo? Com certeza. Essa geração de 30 anos não foi preparada para isso, não tem essa educação financeira. Mas já existe, até do governo, um movimento, né, que é a Estratégia Nacional da Educação Financeira, onde os órgãos reguladores que têm ligação com o mercado financeiro, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, eles têm essa estratégia junto com o governo para iniciar essa educação financeira a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Inclusive, eles têm livros já à disposição para fazer download. As escolas, elas podem utilizar esses livros gratuitamente. Está lá, livro de professor, para que o professor saiba como colocar em prática aquilo, e o livro do aluno. E até é bem legal, porque eles fazem a interdisciplinaridade das disciplinas. Então, por exemplo, no primeiro ano fundamental, ele começa lá com a palavra batata. Então ele ensina a criança a palavra batata, fonema, aí depois ele começa da onde vem a batata, como é que se planta a batata, como é que se vende batata, aí depois ele transforma aquela batata em batata frita, aí vai para o consumo, faz toda essa ligação. Uma cadeia, né? É bem legal. E como, assim, até te fazer uma pergunta, você já ouviu falar da Semana Nacional da Educação Financeira? Não. Já ouviu falar? Pois é, a gente está indo para a 6ª agora em maio, né? Então, todo ano tem a Semana Nacional da Educação Financeira, que é realizada por esses órgãos, por o CONEF, né? E aí, essa organização, ela cria todos os anos palestras, eventos, mas não é muito divulgado, principalmente no Nordeste. E acontece nas escolas? Acontece nas escolas por voluntariado. Então, por exemplo, eu sou planejador financeiro, então eles me convidam a fazer essas palestras gratuitamente nessa semana, e aí eu vou lá e faço essas palestras para poder melhorar cada vez mais. Eu tinha um trabalho numa escola particular aqui, acabou que o meu tempo ficou mais escasso e eu não consegui dar continuidade, mas estava bem legal também. Agora, na verdade, eu plantei a sementinha, eles vão continuar com o trabalho de educação financeira. Eu ensinei minha filha a contar desde 3 anos de idade com moedas de R$1. Naquela época ela não sabia o que era R$1, não sabia o que era moeda, mas ao mesmo tempo ela sabia que tinha o número 1 ali. Noção, e né? com 3 anos você sabe o que é o número 1, né? Então ela começava uma moeda, não importa que é real, ou se é cruzeiro, ou se é qualquer que seja a moeda, mas era número 1. Então quando ela começou a contar 1, 2, 3 até o 10, moeda. Depois 20, moeda. Depois aprendeu a somar com moeda. Aprendeu a multiplicar com moeda, subtrair com moeda, dividir com moeda, sempre moeda de R$1. Agora, com 9 anos, é que eu introduzi as moedas de 50 centavos, porque agora ela começou a aprender fração na escola. Então agora eu estou ensinando fração para ela com moeda. Então, o começo, 3 anos de idade já. Os pais podem fazer isso? Com certeza. Agora, essa disciplina de educação financeira, ela é opcional nas escolas? Porque a gente vê muito pouco isso, né? Não tem um professor de economia. Teria que ser também um professor de economia? Não. Na verdade, assim, já existe um projeto para que seja obrigatório no ensino público, tanto que existe a Estratégia Nacional, mas isso ainda não andou, né? Como muitas coisas que tem que andar aí na nossa Câmara dos Deputados. Enfim, então, tá lá o projeto, pelo menos já tem esses livros gratuitos para começar, para quem quiser fazer,
Existem empresas particulares, privadas, que oferecem isso. Na verdade, são cursos. Já existe, por exemplo, aqui na Paraíba, tem a UFPB, ela fechou um convênio com a Estratégia Nacional de Educação Financeira e ela tem uma pós-graduação para professores se formarem educadores financeiros. Então a coisa está andando. Né? Então esses professores que fazem essa pós-graduação se tornam especialistas nessa parte de educação financeira e já podem começar a fazer isso nas escolas. O consumo excessivo do brasileiro, às vezes, é fator que influencia também numa crise econômica? O americano é muito mais consumista do que a gente e tem educação financeira, desde quando nasce. Consumir não tem relação Não. com... Tem que ser o consumo consciente. Consumir tem que ter toda uma economia. O excesso que eu falo. Você falou que melhorou, né? Indicadores econômicos. Não saímos totalmente da crise, mas obviamente saímos da recessão. 2015, 2016 tivemos um PIB negativo, 2 anos seguidos, o pior, acho que é a pior crise que a gente já passou na história. Então a gente com 2 anos de PIB positivo significa que saímos da recessão, mas tem muito que melhorar ainda. E aí, assim, mas o consumo consciente, o consumo excessivo, isso é trabalhado na educação financeira. Então, sem consumo, não tem produção. Então, se as pessoas param de consumir, se começa a botar na cabeça, não, é proibido consumir, o país para, porque, apesar de não ser economista, mas assim, a gente, como dá aula de educação financeira e de investimentos, principalmente, essa é a minha especialidade, tem que entender do que faz a economia girar. Então, quando a pessoa consome, ela tá, primeiro, se ela consumir, porque ela tem renda. Se ela tem renda, ela está trabalhando. E aí esse dinheiro vai gerar impostos, esse consumo. Né? Essa empresa que vendeu o produto, ela vai acabar, vendo que está crescendo esse consumo, ela tem que produzir mais, se ela for produtora. Ou ela tem que contratar mais gente para trabalhar. E a economia anda para frente. Então o consumo é a base de qualquer economia. Deixa eu abrir um parênteses aí. O senhor falou, se ela consumiu, ela tem renda. Mas a gente tem visto também pesquisas, enfim, sobre o brasileiro que, por exemplo, você chega em casa e tem 3 bandeiras de cartão de crédito que chegaram ali, enviaram para sua casa, você nem pediu às vezes. E aí aquela pessoa assalariada, muitas vezes, vê um limite bom, está precisando, usa, parcela, acha que vai conseguir pagar. Isso influencia nessa crise, ou não? Totalmente, né? Aí, você que está nos assistindo aí é importante. Faz parte do consumo consciente. Tem que saber que cartão de crédito é maravilhoso. Eu, quando vou fazer uma compra, por exemplo, tem sites que parcelam até 20 vezes. Sem juros. Então, sem juros. Aí você fala assim, mas é sem juros, não está embutido? Depende. Se você, quando for fazer essa compra, se o desconto que ele está lhe dando à vista for maior do que você ganharia aplicando o dinheiro nesse mesmo período, vale a pena pagar à vista. Mas, às vezes, ele fala assim, olha, é 20 vezes sem juros, certo? E o desconto é 5%. É muito melhor você fazer em 20 vezes. Agora, aí entra organização de orçamento, que você também falou na entrada. Fazer um orçamento, e hoje em dia, antigamente era no caderninho, depois passou para a planilha de Excel, mas hoje em dia é tudo na palma da mão, é aplicativo de celular. Ajuda, então né? Você baixa o aplicativo e você vai controlando os seus gastos. E o grande problema é o seguinte, as pessoas não controlam tudo. É para controlar até o cafezinho. Porque um cafezinho fora de casa, às vezes custa 6, 7 reais um café. Então, se você toma um café todos os dias, em 20 dias úteis, são 140 reais, né? Na ponta do lápis você vê o prejuízo. Então, exatamente. Então, você tem que controlar tudo, né? Várias vezes eu tentei ajudar minha família, pessoas consumistas, eu tenho minha planilha, eu sei tudo o que eu ganho, tudo o que eu vou gastar, e as planilhas de cartão de crédito, eu tenho parcelas, gosto de parcelas, desde que seja tudo anotado, programado e olhar, cabe no orçamento, porque se você não anota, você acha assim, tem muita gente que fez o seguinte, eu vou parcelar R$200 em 10 de 20. Aí acha que R$20, como é muito pouco, não precisa anotar. Só que se ela esqueceu, quando ela vê uma outra coisa de 200, ela fala assim, eu acho que eu posso comprar porque vai ficar em 10 de 20. Só que já tinha 20. Agora já são 40 no mês. E toda hora fazendo isso, daqui a pouco a quantidade de parcelinhas somadas dá 200 por mês, porque você gastou 2.000 em 10 de 200. Agora, professor, não corre risco da pessoa se tornar um controlador excessivo, assim, o famoso não querer sair com a família, de ou jeito viver... nenhum. De jeito nenhum. Ser sovina, né, é justamente isso. Uma coisa é você comprar e anotar. O que eu estou dizendo é, não deixe de comprar, mas não deixe de anotar. A partir do momento em que você anota, você não vai perder o controle. Então, quando você comprar, foi R$200 em 10 de 20, você sabe que vão ficar 10 meses pagando R$20.
Mas coloquei lá na minha planilha 20. Quando eu for comprar uma outra coisa, eu já vou pegar aqueles 20 e vou somar com a minha conta de energia, com a minha conta de água, com a minha escola, não sei o quê. Será que eu posso fazer outra dívida, nem que seja só de 10 reais por mês? Talvez não. Então aí você não vai comprar outra coisa em 10 de 10. Você tem que olhar, porque se você esqueceu de botar o 20 reais, você vai achar que você pode comprar de novo. E aí vira uma bola de neve. Então não é para parar de consumir, é para consumir, anotar e quando chegar no limite, ver que não dá mais, aí sim se tornar, entre aspas, sovina. Mas isso não é ser sovina. É o seguinte, por que eu vou gastar se eu não posso gastar? Então você tem que saber os seus limites, não pode. Aí vira compulsão, doença, tem que se tratar, né? Vamos aproveitar, então, que a gente está falando ainda sobre esse assunto, como fazer um planejamento. Vamos tentar ser bem didático e pegar o exemplo de uma pessoa que já está endividada. Onde é que eu tenho que economizar? Qual é o primeiro passo? É deixar de ir ao cinema, sair com a família, para enxugar esses gastos e aí ajudar a gente a fazer aqui um planejamento financeiro. Então, como eu estava dizendo para você fora do ar, não existe milagre. Se alguém disser que todos conseguem economizar com o nosso salário mínimo, que a gente tem pesquisas, né, do DIEESE, do IBGE, de tudo, e sabe que o salário mínimo que deveria ser justo para que uma família tivesse total, realmente pudesse ter lazer, pudesse ter saúde, pudesse ter segurança, pudesse ter tudo, é mais de 3 mil reais. Isso eu não tenho esses dados para poder afirmar. Então a gente sabe que com o salário mínimo fica mais difícil você conseguir dizer o que você vai cortar, né? Mas uma família que ganha um pouquinho, que a família toda ganha mais do que o salário mínimo, enfim, você não cortar, sair com a família, às vezes a falta de lazer vai deprimir e a pessoa pode querer não ir trabalhar, pode querer, enfim, causar um problema sério dentro da família. O que você tem que saber é o seguinte, quantos % do meu orçamento eu posso gastar com lazer? Aí é que entra. E se o seu orçamento, se a sua renda é pequena, só vai dar para tomar um sorvete, mas não deixe de ir. Sabe? Você tem aqui, por exemplo, ali onde infelizmente está caindo a barreira do Cabo Branco, mas para dentro, fizeram um bosque ali, um negócio, você pode ir lá fazer um piquenique, né? Então você pode comprar as coisas no mercado, você não precisa ir num shopping, então você pode ter lazer, ter felicidade, estar junto com a sua família sem gastar tanto. Sem precisar consumir tanto. Sem precisar consumir tanto. E vai consumir, porque você vai lá no mercado e vai comprar, você vai deixar... Você está contribuindo com o consumo normal da economia. Só que você não vai pagar, por exemplo, outra coisa. Às vezes você vai no shopping e tem aqueles kits de criança. Tem lá um restaurante que se você comprar com o kit do brinquedo é 6, 7, 8 reais mais caro. Será que precisa? Porque tem pratos iguais, só porque não vem um brinquedo, que é 8 reais mais barato. Você vai numa loja, antes de ir no restaurante, e você vai nessa loja de conveniência e compra o suquinho por 2 reais. E quando você vai no restaurante, aí a pessoa quer beber alguma coisa, porque às vezes tem promoção de prato, aí você vê pratos baratos, R$14,90, quando você vai ver a bebida, R$6. Eles abaixam o prato para ganhar na bebida. De repente, se você comprar numa loja o suco, ou até levar de casa o suco, mas você vai ter o prazer de estar no shopping com a sua família, você vai comprar um prato de comida lá, mas o suco, a bebida, você não vai pagar caro. Então tem tanta estratégia, assim, para tentar economizar. Igual a pipoca do cinema, né? Tem muita família fazendo isso hoje. Não tenha dúvida, né? Leva de casa. Mas assim, ainda falando sobre o seu assunto de organizar, então é isso, é você anotar tudo, né? Agora, se realmente você já está muito endividado, certo? Aí você já tem que parar de pagar juro. Aí já vem uma outra coisa que é em relação a que juro eu devo agora deixar de pagar, o juro do cartão que é alto, o juro do cheque especial, e já vem uma outra coisa que a gente pode... A gente vai continuar ainda falando sobre como fazer esse planejamento no próximo bloco. Eu tenho que chamar um intervalo agora. Não sai daí, o Câmara Aberta volta daqui a pouco.
Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. Câmara Aberta está de volta, hoje conversando aqui com o professor Creso Rocha. A gente estava falando no bloco passado sobre como fazer esse planejamento, né? E tentando ser bem didático mesmo, para que esse programa possa servir para quem está em casa agora assistindo, de repente está ali acumulado, atolado em dívidas e não sabe qual é o caminho. Eu queria fazer uma pergunta que é sobre, por exemplo, você conseguiu enxugar os gastos, né? Mas aí você quer se planejar para fazer uma viagem. Você quer fazer uma viagem, a grana está curta ainda. É possível fazer esse planejamento, levar a família? Qual seria o tempo necessário para esse planejamento acontecer? Então, só para a gente fechar o raciocínio em relação à pessoa endividada para depois passar para esse planejamento. Então, para não alongar muito e tentar ser o mais didático possível, se a pessoa está com endividamento, a primeira coisa é renegociar isso. Sair da bola de neve. Então, se ela não fez aquilo que eu falei no bloco anterior, de anotar, de se controlar, de não ultrapassar os limites, e realmente caiu na armadilha do cartão de crédito, começou a entrar em cheque especial, está pagando juros absurdos, 10, 12, 15% ao mês, né? Então, assim, uma dívida de R$1.000, em um ano, ela pode virar R$5.000, né? Então, assim, é um negócio absurdo. Então, a primeira coisa, procurar a gestão financeira, tentar fazer uma negociação, tentar fazer um empréstimo. Você, Creso, um empréstimo? Sim, um empréstimo com juros muito mais baixos do que esse do cheque especial, onde ele vai criar uma prestação fixa que vai ter que caber no orçamento dele, mesmo que seja em 36 meses, em tantos meses, mas que ele consiga quitar isso, né? Você também falou no início do programa sobre alguns já estão conseguindo limpar nome, enquanto outros não. Essa é a forma, né? Então, conseguir sair da bola de neve dos juros abusivos do cartão e do cheque especial, pegando um empréstimo numa taxa de juros mais baixa. Beleza. Cheguei, consegui equacionar. E agora? Planejamento financeiro, que é a minha profissão, é uma profissão que está crescendo demais nesse momento. Já são mais ou menos, tem 4, 5 mil pessoas que têm uma certificação, que é uma prova que você faz para realmente se tornar planejador financeiro. Isso realmente vai desde do quero casar, preciso planejar. Quero ter um filho, preciso planejar. Hoje meu pai me perguntou, quanto é que custa um filho até os 18 anos? Né? Muito. Agora depende também da família, né? Se você quer dar do bom e melhor, ou se você vai realmente viver numa situação ruim. Então, eu não tenho como dizer assim, quanto é que custa um filho? Né? Tem quanto custa um filho da classe média, pagando um colégio bom, plano de saúde, né? Certamente eu sei quanto é que custa um filho. Então, tudo isso é planejamento financeiro. Vou casar, vou viajar, como você deu o exemplo agora. Então, assim, a primeira coisa é, para onde eu quero ir, quantas pessoas são, etc. Em investimentos, você tem que saber 3 coisas. Qual é o objetivo? Então, o objetivo é viajar. Você acabou de dizer. Esse é o meu objetivo. Quando é meu horizonte de investimentos? Então, é tudo matemática financeira. Você tem que saber qual é o meu objetivo viajar. Quanto custa? R$5.000 para viajar com a família inteira. Quando? Daqui a 2 anos. Beleza, é daqui a 2 anos que eu vou viajar. E aí a gente faz uma conta na calculadora financeira de quanto eu preciso juntar, colocando num investimento que está rendendo X% ao mês, para que naquele momento você tenha os 5 mil. O ideal é investir mesmo, então? Não tenha dúvida. Uma poupança no banco, vai lá, investe. Se é para planejar, você não pode usar o dinheiro, né? Não dá, né? Entendeu? E agora, quando você diz assim, quanto tempo? Se é uma viagem de 15 mil, você está entendendo? Então, assim, não existe receita de bolo. Cada caso tem que ser analisado individualmente. De acordo com a vida financeira de cada pessoa. Com a vida financeira, com o tempo. Porque, se a pessoa falar assim, por exemplo, recentemente aconteceu na internet uma mulher que foi conhecida aí como dizendo assim, eu com R$1.500 transformei em R$1 milhão em 2 anos. Mentira. Tá certo? Ganhou repercussão. Tá certo, ganhou repercussão, mas conseguiu o que queria. Né? Conseguiu o que queria. Conseguiu não sei quantos mil inscritos pro canal. Entendeu? Mas é mentira. É mentira. Não dá. É impossível. Tá? Então, assim, se ela continuasse aplicando, se existisse esse investimento e ela continuasse ganhando esse mesmo investimento, em 15 anos ela teria mais dinheiro que o Brasil todo.
Agora, então, assim, é mentira, não tem condição, não há possibilidade disso acontecer. Então, você tem que saber o seguinte, eu quero ter 1 milhão. Como você falou, o americano, o filho, quando o americano tem um filho, ele tem um projeto de que essa criança, quando tiver 18 anos, tem que ter $1 milhão. É o objetivo de todo americano ter $1 milhão aos 18 anos. Certo? Como? Juntando, certo? Outra coisa, aí já vem para investimentos arriscados. Porque se a gente está falando em 18 anos, por que o americano... Eu dei uma palestra recentemente, foi um evento só para mulheres, né? Por causa do mês da mulher, até me criticaram um pouco sobre isso, né? Assim, não, o evento foi para mulheres porque estávamos no mês da mulher, né? Então a gente fez essa palestra e essa é a questão. Por que o brasileiro não investe em bolsa de valores? Porque principalmente homens e mulheres. Era uma das perguntas que eu, inclusive, ia fazer. Por que não investe? Porque a taxa de juros ainda é... A taxa de juros que remunera... Porque assim, ó, quando diz assim, a poupança hoje rende quanto? 0,37% ao mês. Nossa, tá ruim. O americano, durante 8 anos, ganhou 0,25% por ano. A taxa de juros nos Estados Unidos era 0,25% ao ano. Para você que está assistindo, para você ter uma ideia, R$100 mil era R$250 de rendimento. Então, assim, no ano... Então, se a gente aqui ainda tem 0,37 ao mês, ainda a gente está muito bem, com 6,5 ao ano. Essa é a nossa taxa básica de juros, que é a nossa Selic, né? Uhum. Então, por conta da nossa taxa de juros ainda ser atrativa, a gente não vai para coisas mais arriscadas. Quando era 14, então, aí... Por que hoje em dia o Ibovespa, né, que é o índice da Bolsa, já bateu lá quase 100 mil, bateu 100 mil e agora caiu um pouquinho? Por conta de que tem gente que só queria a renda fixa se ganhasse 1% ao mês. Quando tinha 14, quando a Selic era 14, os investimentos davam 1,40 e poucos por cento ao mês, 1,20, 1,10. A partir do momento que a gente chegou a 6,5 na Selic, muitos desses investidores falaram assim, não, 6,5 é pouco para mim. Aí agora eu vou para a Bolsa. Então, por que faz uma pessoa procurar risco? Está insatisfeita com a rentabilidade do investimento sem risco. Essa é a questão. E o americano, ele vai para a Bolsa desde cedo porque a taxa de juros nos Estados Unidos é muito pequenininha. Então, não vale a pena aplicar no investimento sem risco. A gente chama de renda fixa, tá? Renda fixa é quando você ganhou na loteria. Aí você vai viver de renda. Então, toda vez que ganha alguém na loteria, o que sai na reportagem? Se aplicar 10 milhões, você vai vender quanto por mês? Isso chama renda fixa, porque você já sabe previamente quanto aquilo vai render, né? Quando você vai para uma bolsa de valores, pode render 100% no ano, como pode cair 100%, né? Então assim... Resumindo, vale a pena... Depende do prazo, de novo, Meire. Tem que ser tudo muito bem calculado. Isso, se você... Ontem mesmo, um amigo meu me perguntou, eu quero começar a investir na Bolsa. Eu digo, para quando? Ele disse, para janeiro do ano que vem. Eu digo, não invista. Não dá. Entendeu? Então, assim, não faça isso. Certo? Cres, mas pode ser que dá uma subida rápida. Se aprovar a reforma da Previdência, vai subir. Forte. Aí ele... E então vou botar, porque aprova esse ano, né? Eu digo, e se eu não aprovar? Entendeu? Quem investe mais, professor? Homem ou mulher? Homem. Por isso que eu fiz foi um dos motivos da palestra. Por que o homem investe mais? Não, assim, primeiro 76%, né? Eu acho, no mercado financeiro é masculino. Isso, exatamente. Bom, primeiro assim, ó. A gente já está evoluindo. Se você pegar o dado de um ano para o outro, você vê que a quantidade de mulheres está aumentando, tá? Mas existe um pouco ainda, e até teve uma reportagem recentemente num jornal desse, e o economista lá, quem é responsável por isso, falou até em machismo, né? Mas não atual. Ainda que a gente vem carregando, certo? Então, assim, a gente já tem essa liberdade, as mulheres já, vamos dizer assim, pelo menos 20 anos que trabalham e etc. Mas cada ano que passa, a gente tem cada vez mais mulheres. E isso também está valendo para um próprio mercado financeiro. Às vezes a mulher prefere ser cliente de uma gerente mulher. Então, como está aumentando também a participação da mulher na parte que vende o produto de investimento, ou seja, que trabalha em banco, que trabalha em corretoras, que são assessores de investimento, essa mulher, né, talvez prefira ser atendida por mulher.
tem essa cultura, às vezes, até um pouco feminista, né? Mas de que ela prefere, agora que as mulheres estão também entrando no mercado financeiro, que estão trabalhando no mercado financeiro, que a cliente mulher seja atendida por mulheres. E aí isso vai aumentar. Talvez tenha esse paradigma ainda para se quebrar. A diferença salarial, que é um problema, a gente sabe, que a gente carrega também de muito tempo, implica nisso, né? No fato da no mulher mercado ser... financeiro isso não existe. No mercado financeiro isso não Mas existe. essa mulher que ganha menos, ela não prefere não se arriscar tanto? Por exemplo, nos investimentos? Então, é porque assim, isso também é uma discussão de muito tempo, né? Isso é questão da empresa ter isso ou não, mas como eu disse, eu trabalhei no mercado financeiro há muito tempo, assim, a gerente mulher, ela ganha a mesma coisa que o gerente homem, tá? Agora, no mercado assim se é na indústria, se isso é diferente, aí realmente tem essas pesquisas que mostram que é. Mas assim, a questão é, a mulher, ela tem, se você for ver, já tem a pesquisa de quantas mulheres realmente são donas de casa, ainda são donas de casa ou já estão trabalhando, certamente não superou a quantidade de homens, né? Porque tem ainda estigma de que a mulher, ela trabalha fora de casa, mas ainda tem muitas que preferem ser mãe, né? Que tem por escolha, não por imposição de um marido ou... Do que está no mercado. Mas é escolha da pessoa, né? De não querer trabalhar. Então, como a mulher tem essa opção, ó, eu quero ser as duas coisas, que aí tem o terceiro turno, tem aquela coisa toda, acho que bato palma, é por isso que merecem até para se aposentar mais cedo por isso, mas tem outras que preferem ficar em casa e tem outras que abrem mão de ser mãe, muitas abrem mão com medo justamente dessa discriminação de, a mulher por engravidar ganha menos, então tem muitas que vão adiando essa questão da maternidade e acabam não tendo filho, então depende da escolha da mulher. Agora, se essa mulher ela ganha menos, mas se ela é sozinha, aquela velha história, né? Se ela é sozinha, ela tem menos despesas. Então, por que ela não pode investir? E se ela é casada, como é que é essa união de rendas? Será que o casal, quando se une, né? O casal, quando se une, vamos supor que o homem ganhe mais do que a mulher nesse casal. Uhum. Será que o homem vai exigir que a mulher contribua com metade das despesas? Talvez não. Então, se esse casal, se a renda familiar é legal, será que esse marido não vai liberar essa mulher para investir? Olha, você contribui, obviamente, porque nós somos casados, nós temos uma renda familiar, temos filhos, mas vamos contribuir proporcionalmente? A mulher é melhor de conta, né? Ela administra melhor as contas, as finanças da casa ou não? Isso é cultural também? Então, não existe também essa regra. Dizem, a mulher que gosta mais de gastar. Eu já vi amigos, homens que gastam mais e a mulher mais controlada. O que eu acho que é interessante, eu acho que os opostos se atraem, né? É porque ela geralmente é a administradora do lar, né? Ela que administra as finanças, o que entra, o que sai, para onde... mas depende, porque se essa mulher é gastadora, ela não vai ter condição de administrar esse lar, né? Se ela vai administrar o lar na parte, tá faltando o que comprar, mas de pagar conta, de controlar, depende. Isso depende de gênero, né? Depende de gênero, depende da pessoa. Se o homem for o gastador, eu acho que é legal ter no casal um gastador e o outro não, né? Então, assim, não importa se é homem ou mulher. Equilíbrio sempre, né? Eu acho que o híbrido é bem melhor. Então, assim, se você tem um homem gastador, se a mulher for controlada, vai dar certo essas finanças do casal. Se a mulher é gastadora, o homem for controlado, vai dar certo as finanças do casal também. A questão é não ter os dois gastadores, senão vai pro buraco essa finança do casal, e se os dois forem muito amarrados, aí vai aquele caso que você falou, vai acabar querendo ser sovina demais e não vai ter lazer, não vai ter nada. Né? Então o equilíbrio, nada de muito é bom, né? Nada em excesso. Eu acho que tem que ter a dosagem para tudo. Então, se você conseguir equilibrar isso, é perfeito. Lembrando que educação financeira não tem nada a ver com matemática, é um controle pessoal, né? Você que faz isso. Não, tem a ver, porque você tem que fazer conta, né? Tem a ver com matemática por causa da conta. Mas hoje em dia quem faz a conta para você é o programa, né? Exatamente. Então é você que tem que buscar essa educação, esse equilíbrio. Isso. Você né? não precisa saber porcentagem, ser bom em matemática para ter educação financeira. Você tem que ter consciência. Quando a pessoa vai começar a aprender planejamento financeiro, são 6 etapas. Eu não vou entrar aqui em todas, mas a primeira é a da conscientização. Qualquer coisa. Se você está gastando demais, a primeira coisa eu preciso mudar. Se você não entender
que precisa se organizar financeiramente e dar o primeiro passo, aí tem gente que já quer pular a etapa. Quero aprender a investir. Quero aprender a investir. Mas vem cá, você já quer aprender a investir, mas você não sabe ainda guardar dinheiro? Então tem etapas. A etapa da conscientização, a etapa de você entender de mercado financeiro, de fazer curso, aprender, para depois investir. Mas se você não se conscientizar e não souber equilibrar, organizar seu orçamento, não vai a lugar nenhum. Tá ok. Professor, eu tenho que encerrar, senão a gente continuava mais. A conversa é boa, eu sei que ajuda muita gente, nos ajuda. Muito bom, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Agradeço, até a próxima oportunidade. Tá ok. É isso, o Câmara Aberta vai ficando por aqui. Eu sempre falo para você, se quiser rever essa edição, gostou, quer rever, vai lá no nosso canal, no YouTube. Fica ligado também na TV Câmara e até a próxima.